e ministro Osmar Terra. Na ocasião, o Osmar Terra ele era ministro do Desenvolvimento Social, ainda no governo Temer, Uhum. e nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos lá no Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Existe uma relação muito próxima de problemas psiquiátricos com transtornos mentais. Infelizmente, pessoas que acabam usando drogas têm uma chance maior de apresentarem problemas psiquiátricos. Psicológicos, mais futuramente, no caso. Drogas, como por exemplo, talvez a gente converse um pouco sobre isso aqui ao longo Uhum. do programa, mas para dar uma pincelada Sim, uma inicial, dimensão um por pouquinho exemplo, mais, né? maconha, né, que todo mundo acha que é uma droga que é mais leve e tal. Não é nada disso. Maconha, por exemplo, é um fator de risco importante para quadros psiquiátricos graves, como quadros psicóticos, esquizofrenia, para quadros de depressão, ansiedade. Então, existe uma relação muito grande na clínica de pessoas que têm dependência química apresentaram, então, problema com drogas, e na política pública também. Então, naquela ocasião, 2017, 18, eu estava no Ministério da Saúde e representava o Ministério da Saúde nesse conselho, Conselho Nacional de Preço sobre Drogas, e o ministro Osmar Terra representava o Ministério do Desenvolvimento Social nesse órgão, nesse conselho, que é o responsável por organizar toda a política de drogas no país. Bacana. E aí, então, naquela ocasião, nós estivemos juntos, né, nesse conselho. Aí, com a vitória do presidente Bolsonaro, assumiu em 2019, o ministro Osmar Terra me fez o principal convite que eu já recebi na vida, que foi de compor a equipe dele lá no Ministério da Cidadania. O ministro Osmar Terra criou no Ministério da Cidadania uma secretaria para cuidar do enfrentamento às drogas no país. Eu fui o responsável, então, por ir e compor essa equipe, ficar responsável por essa secretaria. O Edu Cabral, que está aqui, passou a trabalhar com a gente lá também. E nós também, tal qual fizemos mudanças na política de saúde mental, fizemos também na política de drogas. O ministro Osmar Terra foi o responsável por reorganizar a política de drogas no Brasil. Depois houve a publicação de uma nova lei de drogas, também projeto de lei do ministro Osmar Terra, para que a gente pudesse ter resultados mais eficientes no enfrentamento às drogas no país. Então, Bacana. Que é muito esse daí importante, diga-se de passagem é um também, né? breve histórico aí de onde eu estou agora, né? O Uhum. caminho que eu segui para estar onde eu estou. E, enfim, a gente continua lá no Ministério da Cidadania, o ministro Osmar Terra continua sendo um grande parceiro nosso nesse trabalho para que a gente possa ter um país cada vez mais seguro, um país cada vez mais protegido contra os graves problemas que as drogas causam na sociedade. Bacana. Show. Eu recebi a informação que tinha travado no início, então acho que uma boa parte da apresentação não pegou. Tá? Então, pro pessoal que tá assistindo, para quem não conhece, esse é o Quirino Cordeiro, isso. A gente tá hoje numa entrevista aqui com a Vanice de Matos, que é Isso. pré-candidata a prefeita não, pré-candidata a deputada Deputado. estadual, isso. Com o seu Osmar Terra, que é pré-candidato a deputado federal, e com o Edu também, nessa entrevista hoje, tá? Só para o pessoal que perdeu o início ali, que deu Mas se aquela quiser, eu faço a cortada. apresentação de novo, não Pode tem fazer, problema. pode fazer. Então, a gente tá com a Vanice de Matos aqui, que é pré-candidata a deputado estadual, prefeita, 2 mandatos de Porto Vera Cruz, coordenador do DB, MDB, presidente da exatamente. Corred, isso? Cored, é Conselho Corred, Regional de Desenvolvimento, FN, né? Fronteira Noroeste. Isso, Fronteira Noroeste. Assessora do deputado Osmar Terra. Temos com o Osmar Terra também aqui, que é pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito de Santa Rosa, médico, ex-ministro do governo Bolsonaro, ex-ministro do Desenvolvimento Social e ex-secretário da Saúde também. Sejam muito bem-vindos, como travou a live, então vamos fazer essa apresentação de novo. E temos com o Edu aqui também, né, Edu? Show de bola? Do Cabral. É, isso aí, Edu Cabral. Show. O pessoal que tá assistindo a live, tá? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, Isso. deixarem o like pra estar acompanhando as próximas lives e acompanhar também esse desenvolvimento. Esse dessa travamento live. acontece bem normal, tá, gente? Normalmente porque a gente depende de internet, muitas vezes ela dá uma falhada bem na hora que a gente precisa. Então, se inscreva no canal, deixa aquele like e aquele comentário lá, muito bacana, que é muito importante. Não sei se o Quirino quer falar tudo de novo, vamos deixar pra mais pra frente. Não, essa parte pegou. Essa parte pegou. Pegou? Então Aham. tá show, então. Sim, aham. Agora é a vez da dona Vanice de Matos. Vamos lá, Isso então. aí. Vanice de Matos. Minhas redes sociais aí para falar no Instagram, matos.vanice, Isso. Facebook Segue lá, Vanice Matos, né? Seguir lá, todo mundo que quiser Isso. acompanhar a história. Vamos lá, né? Sou natural de Santo Cristo, da linha Salto, filha de agricultores. Como muitos jovens, né? Tive que sair
do interior para a cidade para estudar. Trabalhava na prefeitura de Santo Cristo em 2 turnos, ao meio-dia servia almoço e à noite fazia faculdade, né? Procurando a minha formação. Sou professora de ciências por formação, mas como já estava trabalhando na prefeitura na parte técnica, na área contábil, acabei não indo para a sala de aula e fiquei na parte contábil, né, da prefeitura de Santo Cristo. Depois eu recebi o convite para... O município de Porto Vera Cruz havia sido criado, né? Então, para iniciar todo o processo administrativo do município, e aceitei o desafio, né? Em 93, mudei para Porto Vera Cruz, eu e meu esposo, um jovem casal, começando a vida. Um desafio, um município onde eu não conhecia praticamente ninguém, não tinha parente nenhum, né? Morava lá 45 dias, o prefeito Osmar Terra me chamou no concurso em Santa Rosa. E eu resolvi não vir, resolvi ficar em Porto Vera Cruz. Resolveu seguir lá. Segui em Porto Vera Cruz. E seguindo lá, formei minha família, tenho os dois filhos, né, o Matheus e a Maitê, e a cidade me fez prefeita por 2 mandatos, né? Um desafio, porque eu gostava muito de trabalhar nos bastidores, na área administrativa, nas campanhas, eu era dos bastidores, de fazer a coordenação, de fazer todos os acompanhamentos, né? Sim. Mas não necessariamente de ir para a linha de frente e pedir o voto. E o meu marido entendeu que o momento era meu, né, que eu deveria ser candidata a prefeita. E ele abriu mão de ser o candidato a prefeito, ele era vereador, e eu fui à luta, né? É um desafio a mulher se colocar à frente de uma administração, né? Sim. Foram muitos os desafios enfrentados, né? Mas todos com êxito, né? Posso dizer Bacana. isso, que a gente venceu todos os obstáculos. Enquanto prefeito, ganhei uma eleição muito apertada, 27 votos, né? Foi muito disputada. Foi parelho. Foi parelho, nossa, foi parelho, não foi fácil, não. A briga foi feia, como Foi se diz. feia, a briga foi feia. Com poucos recursos financeiros, mas do jeito que nós aprendemos a fazer política com o Osmar, né? Eu sempre trabalhei para ele como deputado e aprendendo com ele a fazer política, procurando sempre melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o norte que a gente tem que ter. As pessoas, são elas que a gente precisa... O foco é nelas, né? Então todo o trabalho tem que ser direcionado para isso. Na segunda eleição, eu não tive adversário, né? Ninguém quis concorrer contra mim, e acabei me elegendo com 63% dos votos. Na eleição seguinte, elegemos o sucessor, né? Era um prefeito nosso que não havia passado de vereador e acabou se elegendo, então, prefeito. Daí o Osmar me convidou para trabalhar com ele. E aí, em 2018, então, 25 anos depois, eu vim trabalhar com o Osmar. E depois disso, meu marido se tornou prefeito, candidato único também da cidade, né? Primeira dama que não votou no prefeito. Primeira dama, né? Primeira dama que não votou no prefeito, meu título já estava aqui, em Santa Rosa, né? E hoje estamos nesse desafio da pré-candidatura a deputada estadual. Nesse período também, eu acabei fazendo administração, né? A gente buscando a formação, sempre envolvida aí com o trabalho regional. Em 58 anos de história da nossa Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, hoje a MUFRON, eu fui a única mulher que foi presidente da associação. Por 3 anos consecutivos fui presidente também do Consórcio Público da Fronteira Noroeste, mais de 25 municípios são atendidos, Conselho Regional de Desenvolvimento, coordenadora regional do partido, né? Então esse envolvimento regional que a gente tem, que está no sangue, que a gente gosta de estar com as pessoas. Bacana. Né? O principal é isso, estar com as pessoas. Sim, achei bem interessante que a senhora tocou nessa questão falou sobre essa questão da roça, os colonos, e essa foi uma homenagem que a gente resolveu fazer. Bem simples, mas é uma homenagem aos caminhoneiros e aos agricultores e aos colonos da... Porque, querendo ou não, hoje em dia o que movimenta tanto o nosso Brasil quanto o nosso município... A economia, é exatamente isso. Então, a gente resolveu fazer essa pequena homenagem para pontuar isso. E enquanto chega na vez do seu Osmar Terra ali também, eu vou deixar um mimo pra vocês aqui, tá, gente? Do Âncora Podcast. Faltou o do Quirino, né, gente? Mas ele tá vendo em última hora também. Vamos fazer também. Você sabe que isso é bom, porque é uma oportunidade pra eu voltar aqui, né? Pra eu voltar pra pegar meu mimo. Ele já coloca em produção aí, então, tá? Maravilha, gente, maravilha. Recebo de coração, tá, gente? Com todo o carinho do mundo, da equipe do Âncora. Esse é um trabalho da nossa amiga e parceira Liege, que tá acompanhando a gente ao vivo agora.
Então ela já sabe que já tem que fazer mais uma, tá? Então tá. Parabéns, Mais parabéns, duas, na Eliette, verdade. né? Mais É. duas, Verdade. na verdade. Querendo vai dar mais trabalho. Isso. Na verdade, são mais duas, tá, Lê? Então já fica sobre aviso aí. E recebo isso com todo o carinho do mundo, toda a admiração do mundo aí pra vocês, tá bom? Gratidão a Do vocês. Âncora Podcast e toda a equipe do Âncora também. Então, seu Osmar pode fazer uma breve Se apresentação. aproxime, como a gente diz. Bom, eu tenho uma caminhada aí relativamente longa, né, na vida pública. Vim como médico aqui para Santa Rosa. Depois fui convidado para fechar meu consultório e assumir o INAMPS aqui do Rio Grande do Sul, quando nós implantamos o SUS, né, Sistema Único de Saúde, no Estado. Fui coordenador desse processo aqui no Rio Grande do Sul. Num período que o agricultor não tinha direito a atendimento gratuito, né? O agricultor vendia tudo que tinha, quando estava vendo ali as máquinas, né? O agricultor tinha que vender tudo que tinha para poder ter um atendimento decente, né? E às vezes ainda perdia a pessoa querida da família e ainda ficava na miséria, né? Então, Ficava com a dívida ainda, era né? era uma contradição tu não poder atender as pessoas de uma forma igual, né? São seres humanos iguais, Sim. com sofrimentos iguais, né? E que uns podiam ter tudo ter remédio, ter hospital, ter tudo garantido, e outros não podiam ter, tinham que pagar tudo, né? Então, para mim, me doía muito como médico isso, era uma contradição que eu tinha de incapacidade de resolver o problema de saúde das pessoas. E quando me ofereceram a oportunidade de assumir o INAMPS, eu assumi com prazer e implantamos o SUS, garantimos o direito dos agricultores, muito antes até da lei do SUS, né? Aqui no Rio Grande do Sul, foi o primeiro estado a atender gratuitamente, né, os agricultores, as pessoas que não tinham a carteirinha do INAMPS, né? E de lá para cá eu fui prefeito, com muito orgulho, fui primeiro prefeito a implantar a saúde da família no Brasil. As primeiras equipes de saúde da família do Brasil foram aqui, né? Criamos a Fundação de Saúde, depois eu fui secretário. Nesse período eu me candidatei a deputado, me elegi, né? Fui coordenador do programa Comunidade Solidária, que era o programa de combate à pobreza do governo Fernando Henrique, nível nacional, né? Depois fui deputado eleito, voltei para ser secretário, 2 vezes secretário de Estado do Rio Grande do Sul, e fui 2 vezes ministro, uma vez do Temer, outra vez do Bolsonaro. Estou no 6º mandato de deputado federal, concorrendo à reeleição para continuar ajudando. Nesse meio tempo também a gente criou um monte de programas. Essa luta toda contra as drogas, né, eu vi que a questão da violência tinha muito a ver com a questão das drogas, nós criamos um programa de prevenção da violência, né? Então me dediquei a fazer uma legislação que combate a violência das drogas, combate a violência contra as crianças, a violência contra idosos, né? Acho que a violência é um tema central do meu mandato, eu trabalho muito contra isso, né? E trabalho com o desenvolvimento dos bebês também, porque é no início da vida que muda tudo, né? A gente não fica mais sabido depois que está na universidade, a gente fica sabido com 3 anos de idade, 4 anos de idade, dependendo do estímulo que a gente tem. Ali está o alicerce, né, do desenvolvimento humano. Bacana. Já começa de berço, no caso, né? Começa de berço, tem que cuidar, mas depende do estímulo, né? Sim, Depende do de quem estímulo. cuida, né? Verdade. E depois fui com o ministro do presidente Bolsonaro, ajudei em muitas coisas, mas eu estava me lembrando ali de ver o caminhão. Eu saí do governo Temer, no intervalo entre a eleição do Bolsonaro e o governo Temer, eu voltei a ser deputado e coordenei o fim da greve dos caminhoneiros. Fiz a articulação final da greve dos caminhoneiros numa noite de 27 de maio de 2018, dentro do Palácio do Planalto, era um domingo de noite. Nós botamos os caminhoneiros, liderança dos caminhoneiros para dentro e negociamos e acertamos o frete mínimo. Eu fui depois relator das leis, né, do frete mínimo, e tenho muito orgulho disso. Ajudamos os caminhoneiros a dar um passo adiante no reconhecimento ao seu trabalho, né? E fiquei muito feliz de ver os caminhoneiros ajudando o Brasil a crescer, mesmo durante a pandemia. Eles não tiveram medo de ir para a estrada, nunca ficaram em casa, né? Eles, os agricultores, quem trabalha no agronegócio, os operários frigoríficos, né, sempre saíram de casa para trabalhar e seguraram, né, a economia do Brasil. E o fato de trancar a loja, fechar as pessoas em casa, também não adiantou nada. Essa área eles são meio que linha de frente, né? Exatamente. E quem ficou em casa acabou se contaminando mais rápido, né? Porque em casa o contágio acabou sendo maior.
Se alguém saía de casa e voltava para casa contaminado, contaminava todo mundo. Casa pequena, Sim. fica vendo televisão junto, fica comendo junto e tal. Então, aquele fica em casa que era tão divulgado aí não teve resultado, né? E o nosso governador errou muito nisso aí também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Só para dizer que eu me posicionei na questão, e sempre me posicionei, graças a Deus o presidente Bolsonaro concordou comigo, a gente sempre teve uma afinidade grande, né? Então eu estou agora concorrendo como pré-candidato à reeleição para continuar o trabalho e, se Deus quiser, eleger o presidente Bolsonaro e ajudar ele lá em Brasília. Bacana. Vamos fazer uma dobradinha, não um dobradão, eu sempre E digo aqui dobradão, né? Aqui é a minha dobrada aqui, ó. É a dobrada do MDB Show aqui de da bola. região, é a Vanice Matos e o Osmar Terra. Top. Edu? Depois da história dos três, grande currículo, pode dizer palavrão? Pode. Tá Puta liberado. currículo aí, né? Eu sou um cara bem normal do Nordeste, né? Que Qual parte do Nordeste, ô, Edu? eu sou de Garanhuns, Pernambuco, terra do Dominguinhos. Lá em cima, né? Eu venho da área musical. Tudo que o Terra falou aí é muito importante porque eu vivi, né? Assim, eu fui abandonado pelos meus pais quando nasci. E é como ele fala, se a gente não tem base, se a gente não tem quem cuide da gente, quem proteja, a gente passa muita dificuldade, né? Sim. E eu sempre fui um jovem com muitos conflitos, né? Conflitos internos, né? Que muitas vezes as pessoas que estavam próximas de mim não sabiam, né? Caí nas drogas com 13 anos, né? Consegui segurar a onda até os 19 anos, mas de 19 para 20 anos eu me perdi mesmo. Então, assim, eu acho que um programa é pequeno para contar, mas casei com 16 anos, não tinha estrutura nenhuma. E foi só rolo, né? Só Sim. coisa errada, né? Me apegava às pessoas. E aí conheci a Fazenda da Esperança, que me estendeu a mão. Lá eu aprendi a viver novamente, né? Deixei A as Fazenda drogas. da Esperança é um centro de reabilitação, no É caso? Show. Show. É o maior centro de reabilitação do mundo hoje, né? São mais de 160 casas. Aí então comecei minha vida lá, saí de lá, virei produtor musical, já era músico, né? É isso. Eu pude produzir algumas bandas, trabalhar com algumas bandas aí, Rosa de Saron. Aí, Pedro, temos mais um produtor aí, ó. Viu? É? E a gente entrou no meio musical, né? A gente entrou no meio musical aí e passei 20 anos nessa guerra. Mas pelo meu problema das drogas, eu sempre tive perto das pessoas que faziam acontecer, como os principais segmentos do Brasil, né? E aí me aproximei do Osmar Terra, entrei nos movimentos de direita, porque muita gente vive romantizando a droga, né? Porque maconha é legal, vai lá, fuma. Entra nessa pra você ver o inferno que você vai viver na sua vida. Não existe romance na droga, cara. Lembrando que a gente tem muitos jovens que estão olhando essa live, vão olhar porque o nosso programa é direcionado a jovens também, então... Não, então quando a gente tava aqui antes nos bastidores falando, né? Eu tava até ali, não vou falar não, deixa os três falarem e tal. Mas não existe romance nas drogas. Não existe mesmo. E é de um cara que virou produtor musical num meio muito prostituído, né? Cheio de droga, muita bagaceira. Era engraçado que às vezes eu conseguia montar os palcos, né? Dos caras, quando eu ia fazer festival, bem antes. E você passava uma planilha para um cara que tinha acabado de fumar maconha, ele não conseguia montar uma bateria. Que isso? Entendeu? E aí tudo que eles falaram, toda a luta deles, quando o Terra fala, quando o Quirino fala que causa mesmo. Eu vi muita gente boa ficar pelo caminho. E vi também, agora recentemente, um parente meu em casa também, que entrou nessa, tá esquizofrênico, você leva para um lado, leva para o outro. E os que se dizem amigos são os primeiros que abandonam. Sim. Então eu tive essa história, né? Vim com o pessoal, me aproximei do presidente Bolsonaro. Gosto sempre de contar essa história. No dia 18 de agosto, né? Ele ligou para mim e fez uma pergunta: o que a gente pode fazer pelos dependentes químicos? E aí a gente construiu um projeto. Esse projeto chegou na mão do Terra, que virou ministro, e nós viemos para a Senapred, que é a Secretaria Nacional. Nunca imaginei, cara, assim, que Deus ia me tirar lá das drogas, ia me trazer para onde trouxe. Eu acho que nunca um ex-dependente ocupou um cargo tão alto como o nosso, né? E você que está assistindo o programa, você que está nessa aqui, você que está vendo a gente aí, eu gosto sempre de dizer uma coisa para nossa molecada.
Muita gente resgatou os sonhos, assim, se apoderou dos sonhos nossos. Para falar de pobreza, para falar de tantas outras coisas. E essa turma do Lula e essa turma dessa canalhada toda continuou deixando o Brasil pobre. O Bolsonaro, todo mundo dizia assim, vai matar. O Bolsonaro vai matar preto, pobre, viado, gay. Tinha essa história, né? O cara que no dia 18 de agosto fez essa pergunta. Nós chegamos a 120 mil pessoas recuperadas. Se você perguntar a um ex-dependente químico se ele é a favor da liberação de droga, não é. Ele não vai ser a favor. Vai ser a favor da liberação de droga o usuário que está usando. Sim. Artistazinho que gosta... Porque, assim, apesar de ter trabalhado com artista, a classe mais hipócrita que tem no Brasil é a classe artística. Sim. Quando você pega um cara que cobra um cachê de 200 mil reais e ele paga um baterista 300 reais, esse cara sobe lá, fora Bolsonaro e tal. O artista que tá lá tocando, ele é obrigado a ficar ali, porque ele vai fazer 10 shows e vai ganhar 3 pau. Vai ganhar 3 mil. Enquanto ele vai ganhar 10, o artista vai ganhar 2 milhões. E aí tem muito cara que sobe, agita a massa, mas no final ele só quer saber do dinheirinho da Rouanet. Aí quando chega um terra lá que corta a mamata, né, eles acham ruim. Mas esse dinheiro hoje é investido nos pequenos projetos, né? Esse novo dinheiro da cultura aí que vai vir aí no segundo mandato é justamente para apoiar aquelas pessoas que merecem. E aí a gente, quando começa a mudar a história do Brasil, fica essa hipocrisia, né? O povo falando mal da gente no Fantástico, descendo o cacete. Mas sabe o que é que vale de verdade mesmo? É você ter mente aberta, cabeça aberta. Estuda um pouco da política de 6 anos para trás e olha a política hoje. O Bolsonaro, ele pode não ser a melhor pessoa do mundo, ele é grosso, é ignorante e tal, mas tem uma coisa, eu prefiro um cara ignorante que seja correto e faça as coisas certas do que aquele que batia nas minhas costas, me dava abraço e me enganava, né? Sim. Eu prefiro hoje um governo que reze um Pai Nosso do que aquele que tira o pão nosso. Talvez seja um pouquinho porque ele tem uma linhagem de exército, essas coisas, então ele tem um linguajar mais forte também, não tem O aquela... cara é casca grossa. Entendeu? Pra aguentar toda essa canalice que a gente... Esse aqui, ó, toma pau direto na internet, porque estudou, é médico e estudou tudo que a maconha faz. O outro ali também, eu já fui pra evento com ele que a turma foi avançar pra dar pau em inquilino. Porque os caras estudaram. Agora, esses caras, sabe qual é a base científica dos caras? Vozes da minha cabeça. Entendeu? Pô, não existe isso. Então, a verdade é essa, assim, falando bem diretamente pra você. Então, acorda. Eu já tive do outro lado. Eu já tive lá, eu já votei no Lula, né? Eu já acreditei nessa besteira de socialismo e foi por isso que eu me ferrei. Por isso que eu entrei na droga. Por isso que hoje eu luto pelos amigos meus que eu perdi, que ficaram pelo meio do caminho, né, que as mães choram suas mortes hoje. Eu luto em cada vida que a gente tá lá junto com o Crino salvando, são esses caras que deveriam ter sido salvos. A gente salvou o Cabeção agora aí, há 2 semanas atrás, né? O Rafael Ilha, depois eu vou passar aí pra gente fazer um podcast com o Rafael aí. Bacana. Os caras foram lá. E ele foi proteger o cara porque ele viu o que ele passou na vida dele. Esse cara foi sangrado pela mídia, né? Cabeção, pra quem não conhece, é aquele personagem do que era Malhação, do né? Malhação, né? E aí há 2 semanas atrás, a gente tava se falando. Se eu pegar os vídeos aqui de como o menino deixou a casa lá, ninguém acredita. E nós escondemos ele em uma clínica. Ele tá lá, se recuperando em uma clínica lá. Sabe pra quê? Pra mídia não tá lá perturbando o cara para que ele possa ter retorno à vida. Porque no final, a vida do Cabeção não importa pra grande mídia, não importa pro filhinho dele de 1 ano. Importa pra mãe e pro pai, que ele pegou uma barra pra matar o pai lá, de tão louco que tava. Então é esse o verdadeiro resultado da droga. Por isso que 2 dias depois ele tava tomando pau no Fantástico. Então, assim, essa é a luta, esse é o Edu, né, que ia se apresentar rápido. Sim. E esse é Bacana. o time aqui que quer lutar por um Rio Grande do Sul sem drogas. Mais na frente a gente vai dar mais uma pegada nisso aí ainda. que muito importante. É interessante que tu tocou no assunto dessa questão dos artistas, né? E querendo ou não, hoje os artistas dentro do Brasil, eles ocupam um posto de influência muito grande. Então isso era uma coisa que eu acredito que, assim, dentro do Brasil a gente teria que cuidar mais e talvez punir mais para fazer com que esses artistas que têm influência fizessem menos mostrassem menos essa questão das drogas e tudo mais, que é uma coisa que acontece demais. Qual é o exemplo que Tatu no Boga dá pro Brasil? Fazendo a tatuagem. Qual é o exemplo que ela dá pro Brasil? É ensinar muito cabeça oca, muito cabeção da vida, a querer fazer o mesmo.
Os grandes artistas do passado lá ensinavam a gente a ir pra festa, dançar, cantar, namorar, se apaixonar. Hoje não, hoje é transar, vamos beber, vamos usar droga, verdinha R$ 1. Então, assim, é uma classe que se acostumou a ganhar dinheiro, todo mundo chaleirar e fazer o que quer. Então, assim, quando alguém bate de frente hoje e vem para um novo momento aí, para dizer assim, pô, isso não é legal, gente, não vai por esse caminho. É um entretenimento diferenciado, no caso, né? Então, por isso que o Âncora Podcast aí vem com uma proposta legal Show. e a gente tem que abrir a cabeça dessa molecada. Sim. Show de bola. Antes vocês comentaram, até o Osmar comentou sobre essa aproximação que vocês dois têm e toda essa questão. A gente queria saber do deputado Osmar o que é que a Vanice significa realmente para ti, dentro de toda essa aproximação que vocês dois têm. Bom, a política é uma forma, é a única forma que a gente tem de mudar a sociedade de forma mais rápida, né? Pode ser para pior e pode ser para melhor, né? A política faz a guerra e pode fazer a paz. A política pode tornar a sociedade, a vida da sociedade um inferno, pode fazer a vida ser muito boa da sociedade. Pode diminuir a desigualdade, né, do pobre e do rico, né, e tem que fazer isso, né? Pode garantir atendimento para as pessoas ou pode não garantir. Então, a política... E a política, as lideranças políticas, elas se formam ainda ao natural, né? A Vanice, por exemplo, é uma pessoa que se formou ao natural. Ela virou prefeita, ela mostrou competência, foi reeleita, né? Elegeu o sucessor dela e agora ajudou a eleger o marido dela sem disputa. Foi candidato único, né? Isso mostra uma competência Que pessoal, responsabilidade, né? capacidade de articulação dela, né? Não importa o tamanho do município, importa a capacidade de articulação, porque seja grande ou pequeno, o município tem os mesmos problemas. Sim. Né? Num grande, tu tem mais gente para te ajudar a resolver, e no menor, tu tem menos gente. Mas a capacidade se mostra igual nos dois. E também a administração é mais enxuta também, Exato. querendo ou não, né? Tem que ser mais enxuta um pouco, quanto mais menor. Exatamente. E ela transformou a vida do município de uma maneira impressionante. O Porto Veracruz não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje tu vai lá, é um baita de um lugar, inclusive, para turismo. Sim, é um lugar conhecemos lindo muito pra bem, turismo, tem um roncador ali. Isso. Então, a Vanice tem uma qualidade pessoal, né? E uma capacidade de liderança que a torna uma política. Ela é um futuro político, é o futuro da política aqui da região também, né? E eu já estou mais perto do fim do que do começo, né, da política. Então, para mim é importante poder continuar ajudando, né? E para fazer isso eu tenho que ter voto, tenho que ter apoio, né? Como é importante promover novas lideranças, né? E eu acho que a Vanice é uma liderança que merece essa promoção, né? E chegar a deputada estadual, né? Ela é pré-candidata, como eu sou pré-candidato também, e a gente a região também tem carência disso, de uma liderança de deputado estadual aqui, né? Para articular lá na Assembleia, articular com o governo do Estado. Então a gente tem fomos ao natural formando essa parceria, né? E acho que tem tudo para dar certo e para ajudar muito a região. Bacana. Tem muita coisa que a gente já fez aqui, ela me ajudou a fazer, ela articula toda a região aqui como minha assessora, né? E a gente tem trazido, sou o deputado que mais trouxe recursos na história da região, né? Mais que todos os outros somados várias vezes, né? Porque é a minha terra de adoção, eu adotei aqui, né? Eu podia ter saído do Ministério e botar meu domicílio eleitoral em Porto Alegre, fazer uma campanha em Porto Alegre. Eu escolhi Santa Rosa como meu centro de vida, né, de política, e quero ajudar Santa Rosa. Inclusive consegui trazer... O senhor sempre esteve presente em Santa Rosa, isso Sim, é a realidade mesmo. E consegui trazer o presidente para conhecer Santa Rosa também, que é meu amigo. Foi né? muito importante. E ele esteve aqui, foi um momento muito, muito bonito, né? Qual que foi a importância disso, de um presidente retornar a Santa Rosa de novo, depois de 40 anos, no caso, né? Importante porque coloca Santa Rosa de novo como um lugar digno do desenvolvimento, do olhar brasileiro. Né? Uhum. Santa Rosa ficou famosa no Brasil todo com essa vinda do Bolsonaro. Né? E ele é uma figura única também, com empatia única. Né? Então ele adorou ficar aqui, ele ficou quase 6 horas aqui em Santa Rosa, cumprimentando sem parar as pessoas, abraçando sem parar as pessoas. Deu uma impulsionada na FenaSoja também, porque era a FenaSoja, né? Foi a melhor FenaSoja da história, né? A maior da história. Para vocês terem uma ideia, a FenaSoja, durante 10 dias, ela fica com uma média de 225 mil pessoas por dia.
No dia que o presidente veio aqui, tinha 72 mil pagando para entrar. Foi um número histórico, É né? isso. Fora a motociata que foi feita aí, que passou em todas as ruas, as principais ruas da cidade. Nós o acompanhamos. povo na calçada, né? Isso. Foi muito bonito. Foi muito bacana bonito. mesmo. Voltando à pergunta pro Osmar Terra, vou fazer a mesma pergunta para dona Vanice. Vamos lá. O que a senhora tem a dizer sobre o Osmar Terra? O Osmar resumiu bem essa questão da aproximação, acho que ela foi natural. Né? Ela acontece quando as pessoas têm mesmos objetivos, né? Seguem o mesmo caminho, essa aproximação acaba acontecendo, né? E foi no nosso caso. Ele, como político, já tinha sido prefeito, secretário, deputado, e sempre com muita preocupação, né, em ajudar a nossa região. E eu tenho muito comigo isso, e vivi essa experiência como prefeita, que a porta que você vai bater em Brasília ou em Porto Alegre é de quem é daqui. E representa quem vive no local. Como ele viveu no local, como ele vive, porque ele vive a região. Osmar vive a região. Tudo que ele pensa, né? E eu sempre digo que ele é um visionário, né? Porque às vezes ele dá alguma ideia e o pessoal diz, mas isso não vai dar certo. O que o Osmar está pensando em fazer? Né? Às vezes demora um pouco a acontecer, e a gente pode falar aqui da hemodinâmica, nós podemos falar aqui do aeroporto, enfim, mas ele tem uma visão lá na frente e corre atrás para aquilo acontecer. Sim. Né? E sempre buscando o bem comum. Né? É aquilo que ele diz, a política ela serve para a gente ajudar a melhorar a vida das pessoas. E a senhora, né? como teve já como é que eu vou dizer, um pé na roça também, pé na consegue roça. ter um diálogo melhor sobre isso também, consegue ter uma experiência melhor sobre isso também. Eu vivi na agricultura até os meus 19 anos, né? Pois Os é. meus pais se aposentaram, são agricultores aposentados, vivem lá no mesmo local até hoje, né? Então eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de onde eu vim, né? De quanto a gente teve, foi uma família humilde, de quanto a gente teve que trabalhar. Eu sou a irmã mais velha, né? Tenho mais 2 irmãos, então isso fez com que eu tive que sair de casa também para trabalhar e buscar, né? A gente, quando está na juventude, todo mundo tem os seus sonhos, né? Que é buscar o seu lugar no mundo. Né? Então, isso que me moveu, sempre com incentivo da minha família, sem dúvida nenhuma, e o caminho acabou me levando para a política. Né? Me levou para a política, não foi uma coisa que eu pensasse. Se você me perguntasse lá em 93, Vanessa, você vai entrar na política, não imaginava isso, não fazia parte da minha vida, né? Só que a política é algo apaixonante. Depois que você entra, você não consegue sair. Né? E o que mais te dá essa vontade, esse gasto para trabalhar, é o carinho que você recebe das pessoas, né? A interação, né? Exatamente, a interação com as pessoas, né? Elas chegarem e dizer, é você, eu acompanho o teu trabalho, eu sei o que você está fazendo, e você ter essa confiança das pessoas, eu vou te dizer que isso não tem preço. Bacana. Não tem preço. E a política você precisa viver ela, né? E nesse sentido, acho que eu e os Osmar somos muito próximos também, porque às vezes eu digo para ele, Osmar, nós vamos fazer uma reunião com o grupo tal. Vamos fazer no sábado de tarde. Vamos fazer no domingo. Né? Então ele não tem. Às vezes é 3 horas da manhã ele manda mensagem. Né? Então Tá muito engajado, né? Tá muito engajado. A política é a vida. E se não tiver engajado, não tá no lugar certo. Não tá. Não, né? Ela precisa te fazer bem. Sim. Entende? Precisa te fazer bem. Ou você tem que sair dela. Eu vou só fazer uma chamada aqui. Gente, para quem tá acompanhando ao vivo aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa live e mandar uma pergunta, um comentário aí pros nossos convidados. E lembrando, manda no hashtag lá, vem no zap, tá? O WhatsApp tá lá na plaquinha lá, só dá uma olhadinha lá e mandar um zap lá que a gente vai estar lendo ao vivo depois. Manda um oi aí, um salve. A gente sabe que tem muita gente da bairro Central aqui que tá acompanhando a gente ao vivo. Então é muito interessante se eles mandarem aí, a gente vai estar dando um oi ao vivo aí. Isso aí, eu recebi uma mensagem agora, tá? Que o nosso vô, quando o senhor deve conhecer, o Enio Lemos, mandou um abraço pro senhor. Sim. Ele deve Um estar abração escutando pra lá. ele também, Bacana. Foi interessante a gente tocar no assunto dessa questão da roça, mais uma vez. E hoje o que a gente vê que esse tipo de pessoa e também o pessoal trabalhador da cidade vem sofrendo muito com a questão da gasolina. Eu queria saber, na visão de vocês, em geral, qual seria o meio mais fácil para diminuir esse valor dos combustíveis, porque é uma coisa que vem sendo batida e falado muito hoje em dia, né? Porque tá muito em alta. Eu queria saber essa visão de vocês. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Porque Pode. na greve dos caminhoneiros... Pode puxar um pouquinho o microfone mesmo. 2018, o Brasil parou. A greve dos caminhoneiros foi impressionante. Foi muito mais
impactante que a pandemia até, né? Sim. Porque não tinha comida no supermercado, não tinha gasolina no posto, não tinha combustível, né? Brasília, eu andava na rua, eu estou morando em Brasília, né? E Brasília, tu anda na rua, parece que tinha jogado uma bomba atômica. Não tinha ninguém, uma alma viva na rua, nada, nada, nada. Então era um momento assim de crise profunda, muita gente querendo intervenção militar, né? O governo fraco, o governo Temer estava com avaliação pequena, 1%, 2% de apoio. Estava prestes a cair o governo, né? Isso iria acontecer isso se a gente não tivesse feito aquela negociação. E uma das coisas da negociação foi garantir um preço estável para o combustível mais baixo do que estava acontecendo. O estopim foi o preço do combustível da greve dos caminhoneiros, né? Naquela época. Aí juntou um monte de insatisfações que estavam latentes na sociedade e tal. E uma coisa foi o preço do combustível. E nós negociando com o governo, eu ajudando os caminhoneiros a negociar, nós tínhamos 15 líderes caminhoneiros naquela noite. Uma sugestão deles foi criar o fundo de equalização do combustível. Então o governo, cada vez que o combustível subia, porque o combustível é regulado pelo mercado, Sim. não tem jeito, né? O Brasil podia estar cheio de refinaria e não dever nada para ninguém e não precisar trabalhar com dólar, né, para o combustível. Hoje não pode fazer isso porque roubaram demais o governo do Lula, acabaram com as refinarias, então não deu para avançar. O que acontece? Então o que o governo ia fazer é o seguinte, enquanto tiver uma subida muito grande do combustível, o governo paga a diferença, né, e o preço fica mais baixo. Fica mais baixo pro Principalmente do diesel. consumidor Né? final, no caso. Do diesel, é. E aí isso impacta. O diesel impacta tudo, impacta o preço da mercadoria, cai a inflação. Né? Então, essa é uma das coisas que está na mesa para estar se conversando. Repetir o que foi feito, porque naquela época durou 6 meses esse fundo. Depois o preço do mercado caiu e não precisou mais do fundo. E o fundo terminou. Sim. E o mercado mesmo foi regulando. Foi estável até o começo desse ano. Sim. Né? Então, agora está se pensando em recriar isso. O presidente propôs a redução do ICMS dos municípios. O município ganha, do Estado, né? Estado e município. Os estados ficam com 40% do preço do combustível da bomba. Sabe o que é isso? 40%? 40% não produz uma gota de combustível, Sim. de petróleo, não produz nada, fica com 40%, só com imposto, só com ICMS. Né? Uhum. Então, nós votamos na Câmara agora. São quase dono da Petrobras, então? Quase dono. Tá perto. Pelo menos aproveita o lucro. Nem tem preocupação com a Petrobras, só pega o lucro. Né? Então, o que se votou agora foi a redução desse preço. Inclusive, está se pedindo para os municípios, para os estados zerarem o ICMS do combustível. Eles estão pensando, mas vai ser praticamente a metade do que era na maioria dos estados. Então, cai, por exemplo, cai 20%. Nós estamos falando aqui do preço do combustível, está em 7, do diesel está em 7, 20% quanto é que é? Vai para 5 e pouco. Sim, Né? Cai, há uma tendência a cair. Outra coisa que o governo, além dessas questões, o governo está colocando um novo presidente da Petrobras. O presidente Bolsonaro está muito preocupado, ele já trocou 3 vezes em 2 meses o presidente da Petrobras. E esse novo presidente da Petrobras, como o governo não é dono da Petrobras, ele é sócio majoritário, mas tem os outros sócios que têm tentar baixar na marra o preço do combustível da Petrobras, os outros sócios que estão espalhados pelo mundo entram na justiça e ganham. Sim. Tu está prejudicando eles, tentando fazer uma medida que pode prejudicar o ganho deles. Uhum. Os americanos fizeram isso na justiça com as medidas da Dilma, da presidente Dilma, e ganharam bilhões de dólares, 170 bilhões de dólares que a gente tem que pagar. A Petrobras está tendo que pagar, entendeu? Então não dá para chegar e manipular a Petrobras como se fosse uma marionete, a no tua caso, cozinha, né? entendeu? Ela não é a tua cozinha, né? Então eles têm que ter um certo cuidado para depois não pagar um preço mais alto. Então, o que está vendo? Vai entrar um presidente da Petrobras agora que deve dar uma segurada também. Uhum. Se cai o ICM e ele segura por um tempo, né? E se cria esse fundo, aí se normaliza. O preço vai ficar mais baixo. Então, é uma questão, eu coloco que é uma questão de algumas, talvez dias, talvez 2 semanas, a gente ter novidades boas nessa área aí. Bacana. Interessante isso. Fazer uma pergunta bem importante para a pré-candidata Vanice de Matos. A importância da mulher na política. Na sua visão, qual é a importância da mulher na política? A mulher, ela tem uma visão diferente de ver a política, de resolver os problemas. Eu sempre falo isso,
que nós conseguimos ver o todo, né? E é essencial a permanência da mulher na política e que a gente possa incentivar mais mulheres a estarem presentes, Sim. né? Nós precisamos disso. Eu não sou muito a favor da questão das cotas, né? Porque eu acho que a mulher também precisa se colocar no espaço político por vontade dela e não simplesmente por fazer o preenchimento do número de vagas, né? Não, nós temos que lutar, nós lutamos pelo nosso espaço Por e nós temos igualdade, que no caso. conquistar ele de forma igualitária, né? Eu sempre comento que a política ela é um mundo muito masculino ainda, né? E que nós precisamos avançar, porque nós temos muita coisa ainda para conquistar. E a mulher precisa se colocar perante esse espaço, né? E as mulheres, nós somos 53% do eleitorado, e em torno de 16% da representação. Então, as mulheres precisam, sim, buscar apoiar mais mulheres, né? Para se sentir também representadas nesse espaço e fazer as mudanças que são necessárias a serem feitas dentro de todo esse processo da legislação política e, enfim, todas as alterações que são necessárias. Bacana. Vou fazer uma pergunta do nosso chat ao vivo. A Nina perguntou: dados revelados pelas pesquisas eleitorais mostram que o Lula é o favorito. Quais são os fatos que contribuíram para essa mudança no cenário político atual? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu ando pelo Brasil, mas ando muito pelo Rio Grande do Sul e não vejo esse favoritismo do Lula. Eu publiquei coloquei no Twitter, eu tenho um número grande de seguidores no Twitter também, eu coloquei uma matéria mostrando quem são os donos dos institutos de pesquisa, esses que fazem essas pesquisas. São 6 institutos, 5 são pessoas vinculadas ao PT, ou com uma posição muito próxima ao PT. Eu acho que o Lula é inocente. O dono ele escreve artigo dá entrevistas em vídeo, dizendo que o Lula não é inocente, que o Bolsonaro é autoritário, que o Bolsonaro errou, que a CPI da pandemia derruba o Bolsonaro. O líder, o dono do Instituto de Pesquisa, tu acha que não tem um risco dessa pesquisa ter um viés, né? Eu vou dizer como é que o sujeito pode fazer uma pesquisa com viés. Ele pega um mapa eleitoral, por exemplo, de 2018. Qual foi o município do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o Bolsonaro foi menos votado? Ele vai lá e faz a pesquisa lá. Há uma tendência daquela população não gostar muito do Bolsonaro, né? Então ele pesquisa, a amostragem dele, ele vai pesquisar 2.000 pessoas. No lugar que ele ia pesquisar 100 pessoas no município, ele escolhe, ele pode direcionar, não estou dizendo que ele direciona, mas eu fico com muito pé atrás em relação a você ter uma opinião firmemente de esquerda, escrever em jornais de esquerda, fazer artigos, afirmações e tal, e fazer pesquisa, né? Então, tem um instituto que eu acho que não tem tanto viés assim, que é o Paraná Pesquisa, que é o que tem menos viés. Mas o que eu vejo eu estou andando pelo estado, eu vejo assim, o agronegócio brasileiro nunca teve tão bem. Vocês pegam Santa Rosa, eu estou falando de todos os municípios do interior, mas vamos falar de Santa Rosa. Santa Rosa nunca teve tão bem, né, economicamente. Agora, para qualquer lugar que tu olhar, tem uma construção, não tem desemprego. Deu um aumento de emprego muito gigantesco aqui mesmo. Isso é uma realidade. Para trabalhar no frigorífico, porque não tem mais mão de obra. A indústria aqui está com 250 vagas a ACO aí para... Tanto até que tem gente retornando de Santa Catarina, voltando para Santa Rosa, porque a demanda de emprego já aumentou muito aqui. Quando que teve assim? O agro, isso é no interior todo, não é só aqui, é o interior todo. Né? Tu vê o desemprego sumindo, caiu para um dígito, o desemprego é o país, entre os grandes países do mundo, o que caiu mais o desemprego no mundo foi o Brasil. Sim. Por causa da política acertada do agronegócio, a ministra Tereza abriu o mundo para o agronegócio. Nunca se vendeu tanto suíno, nunca se vendeu tanto frango, nunca se vendeu tanta máquina, nunca se vendeu... Vai comprar um carro aqui, vai no Botoli ali comprar um carro da Volkswagen, por exemplo, tu vai ver que não tem carro para entregar até o fim do ano. Porque já venderam tudo. Sim, quando que teve isso? Então isso é um momento precioso que está acontecendo da economia, o país está desenvolvendo. Então há uma sensação de progresso, de bem-estar na comunidade que eu não tinha visto antes. Né? Faltando matéria-prima, né? Faltando matéria-prima. Então o governo, o único problema que teve, que é em função até da pandemia e da guerra da Ucrânia, né?
a inflação ter aumentado um pouco Sim. e o preço do combustível. Mas o resto, o país está andando. Tio. Sim. Nunca se colocou tanto recurso na saúde. Na pandemia, o presidente Bolsonaro bancou 1 bilhão para o Rio Grande do Sul, a mais do que bota. Botou 2 bilhões e 300 milhões na mão do governador. O governador salvou o Estado. O governador conseguiu pagar os atrasados da folha com o dinheiro que o Bolsonaro mandou. Os pobres receberam um valor que nunca tinham recebido na história. Em 9 meses, se recebeu de 600 a 1.200 reais. As pessoas mais pobres, que estavam passando fome na pandemia, que cortaram o emprego, pararam um monte de empresa. Essas pessoas receberam mais em 9 meses do que todo o Bolsa Família de 15 anos. Né? Todo Bolsa Família de 15 anos. Né? Tá me mostrando aqui que o Estadão de hoje já está dando empate técnico. É claro que não, aquelas pesquisas eles têm que ir acertando agora para poder não errar muito. Né? Pô, será que essas eleições é definida já no primeiro turno ou vai ter um segundo turno na visão de vocês? Será que... Sei, primeiro eu acho que não vai ter candidato de centro, que vai ter voto. A votação vai ser pequena, vai ser o Ciro. A própria candidata do meu partido acho que não tem muito futuro. Ela vai falar 1%, 2%, como foi o Meirelles na eleição passada. Sim. Eu vou votar no Bolsonaro no primeiro turno já, né? Eu sou bolsonarista, por convicção. Né? O MDB do B, né? Eu sou por convicção, né? E acho que os prefeitos, de maneira geral, vão votar no Bolsonaro, do MDB. Né? A base vai votar no Bolsonaro. Acho que o Edu quer pontuar alguma coisa, Edu? É difícil você acreditar numa pesquisa que a pessoa tem uma ideologia política. Sim. Né? Sim. Eles puxam para algum lado já. Acaba Eles puxando, acaba sendo tendenciosa, né? Sim. Então, eu sempre me pergunto assim, quando sai uma pesquisa, o que a pessoa que fez, a empresa, enfim, que fez a pesquisa, o que ela quer dizer? Né? Porque às vezes eles querem ditar alguma coisa, né, Osmar? Eles querem levar para o... Eu posso passar para vocês os discursos e os vídeos dos donos do Instituto de Pesquisa, para vocês julguem por vocês. Eu vou passar. E 2018, qual foi a pesquisa que o Bolsonaro ganhou? 2018. Eu estava em Recife, estava na coordenação da campanha lá, no Movimento de Direita. Vale lembrar que a coordenação de campanha do governo Bolsonaro não foi R$1 para ninguém. A gente vendia camisa do Bolsonaro, aquela camisa preta, né? E qual foi a pesquisa em 2018 que o Bolsonaro ganhou? Qual? Foi a mesma coisa, porque eles se achavam... Ele estava à frente de tudo, né? no caso, né? A Globo dizia assim, Bolsonaro perde em todos os turnos. Perde em todos os turnos. Perde para todos, no caso, eu lembro disso. Para Marina. Então, assim, esses caras estavam acostumados a dominar. A mídia estava... Por que as redes sociais? Por que querem cercear as redes sociais? Hoje, tava aquela história, Lula eleito no primeiro turno, mas o cara não sai na rua. Eu vou dar um exemplo aqui para quem tá assistindo aí o podcast. Bolsonaro veio em Santa Rosa. Cara, é surreal aquilo ali. Ele teve agora em Maceió, ele teve em Pernambuco, teve em Caruaru, né? O cara, por onde o cara anda, tem lotado. Esse cara perde para quem? Eu, assim, acredito duas coisas no Nordeste que foi muito importante para libertar o povo. Talvez o pessoal do Sul aqui não saiba, né? Na minha cidade já ficou 30, 40 dias sem chegar água na torneira, cara. É uma cidade que chove, é uma cidade chamada Garanhuns. Mas aquela porcaria daquela transição lá foi inaugurada 10 vezes na época do PT, só poeira. Aí o Bolsonaro foi lá e terminou, a turma tá capaz, ele tá terminando as obras lá. Chegou água na torneira do pobre. O esquema de caminhão-pipa que funcionava lá era assim, você vota no prefeito, você tem a sua água. Se você não votar, você escraviza, porque a pessoa precisa de água. Sim. Né? É aquela história, cidadezinha pequena, todo mundo vota no cara e faz cabresto. Então isso acabou. Agora tá chegando água, agora uma transposição foi inaugurada. O Auxílio Brasil, né? O Bolsa Família, ela dava 160, 170, agora vai dar R$600. E o que é mais engraçado é que é uma pessoa que mora lá, vive lá, que tá falando. Não R$400 para uma pessoa que vive na pobreza. Porque assim, aqui tem uma Vanice. Para ser prefeita, calçar... Lá não. Lá prefeito entra e sai. Hoje vou fazer uma denúncia aqui pública. Garanhuns tem o maior festival multicultural da América Latina. É o maior.
né? São 10 palcos, um monte de atração, 10 dias de festa. O prefeito agora subiu para... Eu fui produtor desse festival durante muito tempo. E o máximo que a gente já gastou ali foi 16 milhões trazendo atração internacional. Hoje foi anunciado na minha cidade um gasto de 23 milhões. Cara, eu já tentei aqui fazer todas as contas, Pra eu ver se gastaria fechava. 15, entendeu? Então é uma terra de corrupção, é uma terra que comprou na pandemia, né, respirador a uma empresa de maconha que nunca entregou. Além de comprar superfaturado, né, eles nunca entregaram, 50 né? milhões. Quase 49 milhões foi usado lá na história. Então esse é o retrato do Nordeste. Aí chega o louco, que a turma diz, né? O doido, o ignorante, o fascista, não sei queísta e tal. Muda a história. Sabe o que é que ele fez? Ele está quebrando a corrupção lá. Então, como a Globo, a Mamata, a turma da Mamata aí de revista, tá tudo puto da vida. Quando o ministro Osmar Terra chegou lá para ser ministro que convocou a gente, pô, nunca tinha entrado no ministério, aquela coisa toda, né? Tá lá eu querendo na salinha da gente, e aí chega o cara entregava a revista Isto É, revista, um monte de jornal. Era tanto jornal e tanta revista, para quem era diretor, secretário, para quem era isso, era tanta revista que não dava para ler, cara, num dia. Você passava uma semana, você não trabalhava. A Mamata acabou. Todo mundo que a gente recebia lá ganhava uma caneta, ganhava um bloquinho, ganhava uma pasta. O governo Bolsonaro passou o rodo naquilo. Quem vendia aquela caneta? Quem vendia aquela pastinha? Está satisfeito? E a gente atende as pessoas do mesmo jeito. Então, as pessoas hoje que lutam, que mentem, que ficam nessa, são as pessoas que perderam a mamata. E esse dinheiro que é tirado da mamata vai para quem? Esse dinheiro está indo para a recuperação de dependentes químicos. Tá indo para o Auxílio Brasil, tá chegando no povo. Então, assim, Sim. é esse maluco que a turma fala tanto aí, que tá dando um jeito no Brasil. Ontem, E aí, o bezerro, quando é desmamado, o que acontece? Ele vai berrar mesmo, ele vai chorar mesmo, ele vai ficar ali na história. Então, assim, a gente vai levar essa eleição, tomara que no primeiro turno, né? Tomara que não aconteça nada com o presidente Bolsonaro, porque o único meio dele perder a eleição é atentando contra a vida dele. E é uma coisa que a mídia também não fala. O cara foi esfaqueado, cara. sim. Quem já viu isso numa candidatura? Por que esse cara foi esfaqueado? Fala que foi fake, né? Se o STF Eles conseguem falar que foi pesquisasse, fake, ó. se o STF pesquisasse a vida do Lula como pesquisa do Bolsonaro, já tinha achado o dedo do Lula que perdeu. Deixa eu falar. Ontem, Eu- quando tu olhava o Jornal Nacional, ontem parecia até que tava no coisa político lá, na propaganda política, cara, porque só falava do Bolsonaro. A noite toda foi falado, É. entendeu? Só para dar um detalhe, assim, mudanças importantes que o governo fez. O Paulo Guedes nunca. Sempre o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, era indicado pelos bancos. Né? Primeira vez que não foi. O Bolsonaro escolheu, gostou dele, viu que ele estava falando, concordou com ele, escolheu ele. Sim. O Paulo foi o ministro que mais reduziu os juros na história. O ano de 2019 foi o ano de maior redução de juros na história. Né? E mais, criou o Pix, botou o Pix para funcionar. Você sabe quanto é que o banco deixou de ganhar com o Pix? 30 Bastante. bilhões. Que você tinha que botar no TED, não sei no que, não sei o que lá. 30 bi TED, por DOT, ano. Eles estão perdendo. Tu acha que eles estão satisfeitos com o Bolsonaro? com certeza. Quem é que patrocina os programas da Globo? O Guilherme deixou uma pergunta aqui para o senhor. Para o Osmar Terra, o senhor é a favor da privatização da Petrobras? E para nós leigos, o que é necessário para isso ocorrer? Eu vejo é que a Petrobras já está na prática praticamente privatizada. Ela tem meio a meio, as ações já são. E o controle da Petrobras, que o governo tem, é muito pequeno. Né? Para quem que ela trabalha? Né? Eu vejo, eu tinha assim, sérias restrições à privatização da Petrobras no passado. Mas eu estou vendo que não adianta. Quem é que está ganhando com a Petrobras? Né? São os fundos de pensão dos Estados Unidos, são os acionistas majoritários, que estão quase majoritários da Petrobras. Então não faz tanta diferença. Se tivesse concorrer, o monopólio acabasse, pelo menos, o monopólio da refinação, se isso acabasse, poderia ter concorrência entre várias empresas, e a concorrência baixa o preço do combustível. Sim. Nós não podemos baixar o preço do combustível porque é só a Petrobras Só a que, Petrobras. que refina. Uhum. Eu passo por ela o refinado. Sim. Uhum. Antes de continuar, eu vou só dar um aviso pro pessoal, tá?
A empresa que estiver assistindo nós e quiser patrocinar o nosso programa, tá? Aqui tá a plaquinha deveria estar ali no meio da mesa, mas não estava aparecendo muito bem, então a gente migrou Por para causa cá. das luzes. Exato. Então, assim, o pessoal que tem uma empresa, quer colocar o teu produto aqui, quer colocar a marca da tua empresa aqui, só chama a gente no WhatsApp, o número tá aqui. Se não dá para ver, é 559-9970-1384. Só manda mensagem no WhatsApp que a gente desenrola e troca uma E ideia também sobre no isso. direct do Instagram também, tá, gente? Também. Tem mais alguma pergunta, Thiago? No chat, por enquanto, não. Vamos Não. ir seguindo. Antes a gente falou, até o Pedro tinha comentado sobre essa questão do senhor ter viajado todos os cantos do Brasil, né? E eu Não queria só o Osmar Terra, mas também o Sim, Quirino sim, também, sim. que fez essa transição de Pernambuco, né, Quirino? Isso? Isso, estava ontem em Pernambuco, E hoje estava no Rio em Grande do Sul. Vitória de Santo Antão, agora Rio Grande do Sul, e seguindo justamente uma ideia, um lema do atual governo, o governo do presidente Bolsonaro, que é menos Brasília e mais Brasil. Então, por isso que a gente tem viajado tanto, a gente tem, enfim, buscado estar onde as pessoas vivem, que são nos municípios, Sim. entendendo exatamente quais são as necessidades das pessoas para que nós possamos ter políticas públicas que façam sentido para a vida dessas pessoas, né? Por isso que a gente viaja tanto, por isso que ontem estava em Pernambuco, hoje estou aqui no Rio Grande do Sul. Semana que vem tenho 2 viagens, uma para Minas Gerais, outra para o Rio de Janeiro. Semana passada eu estive na Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim. A ideia é que a gente possa levar as ações do governo federal com cada vez mais potência para os estados e municípios. Bacana. Pode terminar. a gente queria saber, então, de vocês, qual é na visão de vocês, qual é o principal problema hoje que o Brasil, os principais problemas hoje que o Brasil vem enfrentando nesse momento? Posso falar? Pode falar. Estou falando mais com vocês. Eu acho que a primeira coisa que o Brasil precisa definir é o nível de atuação de cada poder, né? Hoje nós temos um problema sério no Congresso. O Congresso tem o tal de emenda de relator. A emenda de relator é o dinheiro que ia para os ministérios fica na mão de um relator do Congresso, do orçamento. E esse relator é que diz para onde é que vai o dinheiro. Isso é uma coisa completamente maluca. Vamos dizer assim, é um parlamentarismo às avessas, né? É um sistema parlamentarista às avessas. Os ministérios não têm dinheiro, vai lá pedir um recurso emergencial e tal, às vezes nem tem, então tem que pedir para o relator repassar o recurso, né? Então é uma coisa completamente... Tem que mudar, eu acho que deve mudar. Eu estou dando um exemplo para dizer assim, como é que o Congresso está entrando em atribuições que é do governo, né, do executivo, né, o parlamento. E o próprio STF também está tomando medidas, está agindo de forma quase que política em relação a só o guardião da Constituição. Então tem que definir, tem que ter um acordo, né, tem que refazer um pacto entre os poderes para cada um cumprir a sua parte e não ter interferência do outro. A né? isonomia dos poderes, né? É? A isonomia dos poderes. E a harmonia dos poderes. Harmonia. Né? A harmonia dos poderes. Uhum. Esse é um problema. Fora, eu acho que outro é o Brasil sair o mais rápido possível dessa questão da pandemia. A pandemia hoje foi um fator que segurou o país, embora o Brasil tenha vencido mais rápido as dificuldades que os outros países, né? Mas eu acho que a pandemia também é uma questão importante, e a autossuficiência, principalmente na questão dos combustíveis. Eu acho que é uma questão que tem que ser resolvida. Fora problemas crônicos, saúde pública, que tem que melhorar. A educação foi um absurdo que fizeram com a educação. 2 anos sem aulas. Com as crianças. O que é isso? Exatamente. Como é que vai diminuir a desigualdade social se as crianças ricas as crianças de classe média tiveram aula à distância? Era aquele com papo do internet, fica em os casa pais não ainda? tiveram nada, 2 Era. anos, né? Isso é um absurdo que fizeram. E acharam natural. Sim. Eu vi o governador falando que era uma coisa natural. Imagina o contágio das crianças. Eu fui gestor de saúde no período da pandemia do H1N1. Nós não fechamos escola, não deixamos fechar. As crianças se contaminam igual. Tu acha que elas vão ficar trancadas num quarto, isoladas, uma num quarto, outra no outro? Elas vão brincar juntas, com os amigos na rua, vão na casa jogar videogame. Elas acabam se contaminando. Na escola, pelo menos, elas têm uma proteção, uma orientação, guardar a distância, lavar a mão com álcool gel e tal. Nós não deixamos fechar nenhuma escola em 2009. Né? E não houve um problema maior em relação às crianças. Então, eu acho que os países que não fecharam não tiveram uma mortalidade maior. Né? Então, o fechamento das escolas foi
uma punhalada no futuro do país, entendeu? Principalmente para diminuir a desigualdade e dar oportunidade para as crianças mais pobres. Sim. Osmar, só para falar dessa questão das dificuldades do Brasil, enfim, ah, falando dos municípios agora, nunca na história, né, um país viveu uma pandemia e nós tivemos tanta transferência de recursos aos municípios, à saúde, aos hospitais, né? Então, isso é uma demonstração que o país está no caminho certo, né? Então, teve toda essa pandemia que trouxe alguns atrasos, que ainda são reflexos que nós estamos vivendo hoje, né, de todo esse processo que se passou e que está, né, e que a gente está procurando sair dele, né? Mas a Sim. demonstração é que sim, que o país está no caminho certo. Teve um recurso também do Vida e Saúde também, né, deputado? O Rio Grande do Sul recebeu 1 bilhão de recursos a mais, mas os municípios receberam a mais. Pergunta para o prefeito Anderson. Nunca o município recebeu tanto dinheiro na área da saúde. Bacana. Eu fui prefeito, eu fui secretário de saúde do Estado e fui ministro. Eu posso dizer para vocês que nunca veio tanto dinheiro para estados e municípios como veio agora. O governador Eduardo Leite gosta de contar vantagem, que ele fez um fluxo de caixa, organizou a economia do Estado. Se não fosse esse dinheiro que o Bolsonaro repassou, ele estava devendo 4 meses agora para funcionar. Entendeu? Então não vem conversa fiada, né? Tem uma outra questão, né, ministro? Só para aproveitar esse momento aqui, Emerson, para falar de uma área que eu trabalho no governo federal, o Edu trabalha no governo federal, você está falando sobre problemas do Brasil Uhum. e essa é uma questão que eu vivencio no dia a dia, que são os problemas relacionados ao cenário das drogas, né? Esse é um problema crônico no Brasil e que o governo do presidente Bolsonaro tem trabalhado para enfrentar de uma maneira bastante dura. Uhum. Só para que a gente possa entender aqui, na verdade, o problema das drogas acaba afetando a sociedade como um todo. São problemas que perpassam questões de saúde pública, ou seja, as drogas causam uma série de problemas de saúde para os seus usuários, isso impacta de maneira desfavorável o sistema de saúde, impacta o sistema de segurança pública no Brasil. Nós sabemos que parte considerável, né, da violência que nós vivemos no Brasil está relacionada ao cenário das drogas e nós, lá no governo federal, por meio de ações mais duras no enfrentamento às drogas agora, e muito disso diz respeito às ações que o ministro Osmar Terra conseguiu tomar quando estava lá no governo e mesmo agora no parlamento, no Congresso Nacional, tem ajudado a gente a caminhar para que a gente possa minimizar o problema das drogas. A gente Sim. falar, por exemplo, do impacto das drogas na segurança pública, na criminalidade brasileira, só para a gente ter alguns dados aqui que eu acho que é importante para o nosso Pode. debate. No ano de Muito importante. no ano de 2017, por exemplo, o Brasil fechou com mais de 65 mil assassinatos. Mais de 65 mil pessoas foram mortas no Brasil e muitas dessas mortes relacionadas ao cenário das drogas. Agora, com políticas mais duras, mais contundentes no enfrentamento às drogas no Brasil, nós temos conseguido reduzir esses assassinatos. Nós descemos de 65 mil assassinatos no Brasil. Esse número vinha crescendo de maneira importante nos últimos anos, chegando então a esse patamar de 65 mil mortes. Nós conseguimos fechar o ano passado, por exemplo, com cerca de 40 mil mortes. E esse ano, só no primeiro trimestre, nós já reduzimos mais cerca de 10% da mortalidade relacionada aos homicídios. Tudo isso para mostrar que o impacto acontece na área de saúde, na área de segurança pública, na área social, né? As drogas, na verdade, é um fator que atravanca, que atrapalha o desenvolvimento social de um país. Os impactos outros acontecem em outras tantas áreas, como, por exemplo, segurança no trânsito. O Brasil vem enfrentando um aumento importante de mortes no trânsito. Hoje a gente tem conseguido reduzir os acidentes automobilísticos, reduzir anualmente as mortes no trânsito por conta de políticas duras, mais efetivas em todas as áreas de enfrentamento às drogas. Então, a gente precisa entender esse cenário, entender que políticas mais contundentes de combate ao narcotráfico, combate ao crime organizado ligado ao narcotráfico, políticas públicas de prevenção às drogas, de cuidado, né, de tratamento aos dependentes químicos, todo esse conjunto de ações tem ajudado o Brasil nesses últimos 3 anos a melhorar de maneira muito importante os indicadores que a gente tem nessa política pública. E só aproveitar essa questão aqui, Emerson, que a gente está conversando agora com o pessoal mais jovem e tal, e essa questão das drogas está muito presente na vida da sociedade. E
em muitos lugares Acaba virando um problema em massa, né? existem Querendo ou não. movimentos que têm buscado a legalização das drogas hoje ilícitas no Brasil, como por exemplo da maconha. E existem várias experiências de países que legalizaram as drogas com a maconha, estados americanos que seguiram por esse rumo, que têm tido problemas importantes, problemas de aumento de consumo. Só para a gente ter uma ideia também, que acho que é um dado relevante aqui, a Organização das Nações Unidas publica anualmente, no dia 26 de junho, todo dia 26 de junho, a ONU publica um relatório que fala sobre o cenário das drogas no mundo. E esse ano, pela primeira vez, a ONU publicou no seu relatório que a legalização da maconha em vários países do mundo afora, em vários estados americanos, tem contribuído para o aumento do seu consumo. Então, essa ideia de que a gente vai legalizar a droga, isso não vai ter impacto nenhum na sociedade, isso daí não é verdade. Isso não tem lastro, isso não tem base estão falando nas muito disso também, né? experiências, nas Querendo ou não. experiências. Por que eu queria aproveitar esse momento que a gente Sim. está batendo esse papo, Pra deixar claro, né? conversando com os jovens que estão nos acompanhando aqui. Isso, já deixa um recado também, querido, pra eles. É interessante, né, para os jovens que estão nos acompanhando e para a sociedade como um todo, entenderem, né, o impacto que isso causa. Muita gente fala, olha, a gente precisa legalizar maconha porque isso daí vai ser quase que um baque final no crime organizado, no narcotráfico, e não é verdade, porque há um aumento do consumo da droga. Claro que você vai criar um mercado oficial de venda da droga, se você legalizar o seu consumo, só que acaba acontecendo é que, com o aumento do consumo na população, porque aumenta a oferta da droga, você cria esse mercado oficial, só que, na verdade, o mercado paralelo acaba aumentando também o consumo. E é isso que tem acontecido em vários lugares. A gente tem o exemplo, por exemplo, do Uruguai, né? Um país que antes era um país tranquilo, um país seguro de se viver, e que lá o Uruguai, depois da legalização da maconha, tem enfrentado um aumento importante, por exemplo, dos homicídios. A criminalidade no Uruguai tem aumentado muito por conta do fortalecimento de organizações criminosas, do narcotráfico lá no Uruguai. Enquanto o Uruguai tem tido com políticas públicas mais lenientes, mais condescendentes em relação ao uso de drogas, depois da legalização das drogas no Uruguai tem tido aumento do homicídio. Aqui no Brasil, com políticas públicas mais efetivas no enfrentamento às drogas, e insisto muito disso por conta da atuação do ministro Osmar Terra, quando estava no governo federal, agora no parlamento, a gente tem conseguido reverter esse aumento de décadas nos homicídios no Brasil. Tudo isso para mostrar para as pessoas que o caminho rumo à legalização é um caminho furado. Só para a gente ter um outro dado que é importante, que a gente pensa só na questão da legalização das drogas, para facilitar o consumo, mas isso daí, na verdade, o impacto na sociedade, além desse que a gente já conversou, é gigante. Na área, por exemplo, do trânsito, né? Canadá, Estados americanos que legalizaram as drogas, têm enfrentado um aumento importante de vítimas no trânsito, inclusive vítimas fatais. Ao passo que aqui no Brasil, com políticas mais duras no enfrentamento às drogas, e sem trilhar o caminho da legalização, a gente tem conseguido reduzir o número de mortes no trânsito. Ou seja, no Brasil, em que pesa, obviamente, todos os problemas que a gente tem com as drogas, e todo mundo sabe disso, mas esse caminho brasileiro, que não é o da legalização, que é do enfrentamento mais duro, especialmente nessa gestão do governo federal, na gestão do presidente Bolsonaro, a gente tem tido indicadores, né, muito melhores do que indicadores de outros países. Então, eu só queria aproveitar esse momento aqui para as pessoas entenderem que o caminho rumo à legalização tem causado em vários lugares, mundo afora, uma série de problemas. E esses problemas nós não podemos importar, a gente não pode trazer esses problemas para o Brasil. Já tem que tratar na raiz, bem dizer, né? Só resumindo aqui em 1 minuto, né, o problema do Brasil. A esquerda. Liberação de drogas. Já que tu falou Esquerda. nisso, Edu, vamos fazer o seguinte, tem muito jovem que tá olhando nossa live agora, então explica um pouquinho pra gente o que é esquerda e o que é direita. Pra quem tem muita gente que não sabe ainda. Vou ser bem sincero, direita é o cara que quer uma vida correta. Uhum. Direita. Esquerda é o cara que quer liberação de droga. Esquerda é o cara que quer aborto, né? Aí você vai dizer assim, aborto é irresponsabilidade. Você transa, você tem uma relação sexual, você não se cuida, aí você engravida e vai matar a criança. Por quê? Porque você foi irresponsável, né? A esquerda quer liberar droga aí. O Osmar aí dentro da Câmara, o Quirino. Quantas e quantas vezes só faltou a gente trancar deputado lá para o cara não liberar droga.
Então, assim, esquerda é o maior problema do Brasil. Liberação de droga, esquerda. Movimento LGBT, esquerda. Aí você vai dizer assim, pô, você é homofóbico? Não, eu sou homofóbico. Cada um faça o que quiser com o seu corpo. Desculpa, faça o que você quiser. Mas você não pode influenciar meu filho de 8 anos a querer fazer isso. Né? Certo. Então, assim, a esquerda, eu acho que é o maior problema do Brasil hoje. A corrupção que a esquerda fez com o Brasil. Eu fico imaginando se o Bolsonaro não tivesse ganho essa eleição, se a gente tivesse enfrentado uma pandemia, onde nós estaríamos? O Quirino sabe, se a gente não tivesse, teria liberado as drogas. O Osmar também sabe disso lá, porque quando ele fala assim, é um lobby fortíssimo, e as pessoas não perguntavam, você é da política? Não, não sou da política, eu não venho. Eu tinha nojo da política, nojo, né? E uma vez me ofereceram um cargo de diretor de cultura, de um município pequeno. Eu fui lá, criei uma casa de cultura. Né? A meninada tá lá, o índice de droga, alguns meninos estão aprendendo a tocar violão, fazer foto, né? O problema é que quando a gente quer fazer de verdade, né? Tem sempre alguém que não quer. Porque o dinheiro que vai para fazer, a esquerda coloca no bolso, né? Eu vejo, onde eu moro, lá tem aquele cara, aquele lá da Bahia que roubou a Conab, né? Cara, o cara mora numa cobertura lá no hotel que a gente mora. Deve ser uns 14, 15 mil reais. E o cara é deputado. O senhor tem auxílio, é 15, 20 mil reais um auxílio moradia. Pronto, é isso. É isso. E quem tá em Brasília vendo esses caras lá, sabe que é tudo escroto. Então o grande problema do Brasil hoje é a esquerda. E você que tá assistindo o canal aqui, não é politicagem não, eu sou um cara normal. Os caras têm tudo normal aí, grande aí. Eu sou um cara normal, que sou igual a vocês, que sonhava, que caí nas drogas, que tive que trabalhar para comer todos os dias, entendeu? Então, abre a mente, sai da caixa. Sai da caixa, né? Não deixa que ninguém dite tua vida não. Vai para a vida real. Vai enxergar, não fica esses caras aí que estão aí da esquerda há muito tempo, falando do povo, bonitinho. Esses caras estão tudo andando de carrão, comendo em restaurante fora do país, né? E rindo da sua cara. Eu já acreditei nessa promessa, nessa balela aí. Então, aqui é um time que quer mudar o Brasil de verdade. E pegando um gancho disso, como acabar também com a fake news, né? Que isso ocasiona bastante também. Como fazer uma... Assim, a gente publica alguma coisa real, aí o Instagram vai lá, detona a gente e diz que é mentira, né? Tem maior mentira do que o que os caras vivem publicando, falando, detonando. O senhor tomou pau demais na internet. Ele ia lá, estudou, chegava na Jovem Pan e dizia, não, por causa disso. Tá a realidade hoje, aí eu fico em casa. Foi que eu fico em casa deu. Fico em casa ferrou com todo mundo. Né? Mas os artistas estavam lá, fica em casa, fica em casa. Olha a hipocrisia. Tudo cheio de grana, os caras tudo com cachê altíssimo, né? A Globo detonando lá nas novelas e os caras ganhando, fazendo live em cima da gente. Então, assim, a verdadeira fake news é essa, né? Sim. Porque estão perseguindo nas redes sociais. Enfim, vamos em frente, que Deus abençoe. Obrigado pelo espaço, tá? Show de bola, Edu. E o muito boa a tua pontuação pra galera, também, não é pro grande não, é pra galerinha, é muito importante que a gente vai abrindo a mente deles. Sim. Eu vou... Nós temos mais uns 5 minutinhos ainda, né? Vou pedir pra vocês passarem uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, tá? Pra gente fazer essa... Na visão do agricultor hoje, do colono, do trabalhador, o que vocês têm a dizer pra eles, uma perspectiva de vida pra eles, depois das eleições, a partir de janeiro em diante? Uma mensagem bacana pra eles aí. Pode soltar o... Vamos soltar o verbo? Isso. Soltar o verbo. Bom, o que a gente espera, o que nós estaríamos trabalhando nessa questão? Isso. Acho que o nosso olhar ele não pode deixar de ser voltado para quem produz. Né? O que o deputado falou hoje, o agronegócio como um todo e também a agricultura familiar, ela vem despontando. Né? Ela tem os seus problemas, como todos os setores, passa por frustrações, como aconteceu agora esse ano, né? Mas isso é periódico, isso acontece, nós temos que criar políticas públicas que possam amenizar todos esses problemas que acontecem dessas formas periódicas. Né? E esse vai ser um trabalho que nós, como conhecemos
tem conhecimento dessa área, você vem, né, do campo, então você tem como falar com propriedade das coisas que acontecem. Já tem uma Né? experiência, Já tem uma um... experiência, né? Uhum. Eu vivi até os 19 anos, como eu falei antes, na agricultura, então eu passei por esses processos, né, de frustração, de perder a colheita por causa da chuva, né? Hoje nós acompanhamos agora há poucos dias, ontem, essa semana, se não me engano, o lançamento do Plano Safra, né? Que o governo está tendo um olhar diferenciado, né? Atendendo a agricultura familiar, atendendo o pessoal que não se enquadra na agricultura familiar, então, olhando esse todo para quem produz. Todo mundo sempre fala que o Brasil é um grande produtor de alimentos e que vai alimentar o mundo. Isso é verdade. Sim. E é o que nós estamos vendo. Nós temos uma potencialidade aqui no Brasil e não precisa ficar desmatando, é só aumentar a tecnologia, ela tem aumentado ao longo do tempo. Nós estamos vendo hoje um aumento da produtividade. Né? Nós estamos com várias tecnologias implantadas hoje que facilitam a vida do nosso agricultor. Né? E é isso que a gente vai trabalhar, reforçar todo esse trabalho, aplicando o trabalho naquilo que a gente conhece, de onde a gente veio, né? Que é também reforçando a melhoria da qualidade de vida, porque se o nosso agricultor ele tem renda, e eu comento isso com o agricultor, ou o filho do agricultor, ele não quer muita coisa. Né? Ele tendo lá no interior, ele tendo uma internet, ele podendo ver acesso à tecnologia, né? Ele tem essa liberdade de poder colocar o seu horário de trabalho, porque quem está na agricultura consegue fazer isso. E hoje os maquinários estão mais tecnológicos também. Exatamente. Né? Então ele tendo acesso a essa tecnologia, né? E nós estamos vendo hoje muitos jovens retornando. Né? Saindo da cidade com aquela visão de que na cidade ele tendo um emprego, ganhando um salário mínimo um pouco mais, ele consegue, né, isso está acontecendo muito agora. Isso está acontecendo muito, está voltando, cuidando da propriedade da sua família, do seu, porque na verdade ele é um empresário, né? Ele é um empresário rural, ele é um empreendedor. Né? E com esses incentivos que o governo está dando, sem dúvida nenhuma, eu acredito que mais jovens voltarão e nós teremos um campo cada vez mais forte, né? Produzindo alimento para alimentar toda essa população. Bacana, muito bom. Eu concordo com isso, eu acho que nós temos que aproveitar esse embalo do boom do agronegócio e trazer mais tecnologia, trazer acesso mais fácil à propriedade, quer dizer, a estrada, o carro, né? O agricultor está capitalizado, que o jovem não vai mais embora. Nosso problema dessa região é o jovem ir embora. Nós perdemos população na Grande Santa Rosa, como Alecrim era um município que tinha 20 mil habitantes, em 1980 tinha 20 mil habitantes, sem perder 1 metro quadrado de área, ele chegou a ficar com 6 mil habitantes, porque os jovens foram embora, agora está se recuperando. Né? Imagino que teve uma boa gestão com o Leonel, o prefeito Leonel, teve um avanço. Mas eu fico imaginando assim, um jovem que mora a 500 quilômetros da capital, né, a 500 quilômetros dos grandes eixos comerciais, ele sonha em ter uma vida melhor lá, não aqui. Né? E para isso que a gente está investindo. Tem aquela falsa ilusão, né? Agora, se ele tiver essa tecnologia, tiver o agro, ele está vendo que o agro está melhorando, o pai dele pode ter uma renda melhor. Hoje só ficam os velhinhos no campo. Verdade. Né? Tem que, na pequena propriedade, os meninos têm que ficar lá, que eles vão ganhar muito mais. E outra coisa, nós vamos ter em pouco tempo, aí o trabalho do deputado, nós colocamos 57 milhões, para ter o aeroporto aqui com voo para São Paulo, para Porto Alegre, ter pista, pousar avião grande. Né? Nós estamos com o Instituto de Cardiologia, com cirurgia cardíaca, já estamos com recurso aí, já vai... Então, a qualidade de vida aqui não vai precisar ir para lá para ter uma qualidade de vida. E o aeroporto vai fazer essa conexão mais ainda, né? A tecnologia, o 5G vai permitir cirurgia. Um cara a 1.000 quilômetros de distância pode fazer uma cirurgia com um robozinho do lado do paciente. Isso aí muda que bacana toda a história. Isso. Que boa notícia isso. Muda tudo, né? Isso é muito bom. Sim. Então, eu vou fazer um agradecimento agora para vocês, tá? Por vocês terem aceitado participar. Tanto o Quirino, quanto a Vanice, o Osmar, o Edu também, toda a equipe por volta disso. Ao Pedro também por estar ali gerenciando o negócio. Cara, então é isso aí. Vou agradecer ao público. Animado e anima todo mundo. É verdade. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui do Âncora Podcast. A gente ficou muito grato de estar recebendo vocês colocar um pouquinho da experiência de vocês dentro da política em si e também trazer um pouquinho do pessoal de vocês. A gente sabe que não termina aqui, a gente sabe que tem mais coisas pessoais aí que vocês querem falar, mas o espaço é curto, o tempo é pouco, né?
O Quirino veio lá de Pernambuco, veio pro Rio Grande do Sul aí, tá passando maior frio ou não? Tô passando frio, Vai ver que passa. mas Vai eu ver que faz. vim aqui O Edu também, né, Edu? Tá uma, passando pra frio aí, uma, né? pra uma única viagem, a gente tem que trazer desde bermuda até colete, né? Emerson, ontem Não esquece de levar as bergamotas também, né? Tem que levar umas bergamotas pra lá. Bergamota, eu já comi a minha cota aqui já. do pé, nós chegamos lá Tá do pé. certo. Mas eu ontem liguei pra eles, 8h30 da noite, né? 20h30, liguei pro Edu. Vamos jantar, vou levar vocês pra jantar. O Quirino já tava Já tava. dormindo, aproveitando o frio, né? Tá certo, aqui o que sobra pra nós é dormir às vezes nesse frio aí, porque ficar na rua aí não dá muito não. Gente, muito obrigado, tá? Vocês querem pontuar mais alguma coisinha, seu Eu Osmar? só quero usar isso aqui na minha campanha agora. Eu vou tirar meu retrato e vou botar isso aqui. Isso é legal. O material de campanha vai sair com essa botox foto. total. Ficou legal a caneca, né? Maravilhoso, trabalho Nós vamos maravilhoso. providenciar dos dois também, tá? Quando que vocês podem vir buscar? Já vamos falar ao vivo agora que é pra... Na Isso. Expo. Na Expo a gente vai estar aqui, né? Na Tá Expo bom, a gente então. vai estar Show. aqui. E outra coisa, 3 cobertas, tá? 3 cobertas, tá Eu vim bom. do Rio de Janeiro, Quirino veio de Pernambuco. O Maidana, E a gente o tá em Maidana, Brasília. não, o Maidana que tá acompanhando a gente aqui, tá atrás das câmeras, falou que ele vai levar pra gente Brasília. Não, Maidana. Deixar aqui pra gente poder voltar, né? Pô. Então, Eu acho melhor pra deixar Então, aqui, vamos daí aproveitar volta. que Oi. Eliege, né? trazemos três Eliege. aqui. Aham. Eliege, maravilhoso o trabalho, tá? Maravilhoso. E gostei da tua frase aqui, ó. Uhum. Não há limites para o que nós, como mulheres, podemos alcançar. É isso aí. Show de bola. Ela tem uma pegada diferenciada, é verdade. Show. Agradecer ao público também, o pessoal que Isso. assistiu, tá? Teve mais de 30 e poucas pessoas na live. Então, deixar esse agradecimento a todos vocês e esperar uma próxima oportunidade para vocês voltar aqui. Cara, a gente retornar e gostou conversar muito do mais. papo e queria ter mais tempo ainda. Queria ter muito mais tempo, mas a gente sabe que a agenda de vocês está corrida. Fique insistindo, vocês vão se arrepender. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Um bom retorno também. E boas. Como é que é? Caminhadas. Boas caminhadas. Tá bom? Isso aí, então Também. tá.